Salve, salve, fiel torcida! Tá preparado para mais um vídeo cheio de emoção sobre o nosso Corinthians? Aqui no Central Fiel você fica por dentro de tudo que rola no mundo do Timão. Hoje o Central Fiel vai te contar tudo sobre o que rolou nessa eliminação pesada do Corinthians na Copa Sul-Americana e as consequências que isso podem ter para o Timão no Brasileirão. Teve bronca do Hugo Souza na arbitragem, lance polêmico e um pênalti que deu o que falar. E aí, será que o técnico Ramon Dias ainda tem a confiança da diretoria e da torcida? Fica comigo que o assunto tá imperdível. Mas antes, se você respira Corinthians assim como eu, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a resenha é quente e o conteúdo é sempre 100% Corinthians. Então bora falar de Timão logo após a vinheta. Centrofiel chegou e botou para agitar, que é meu Corinthians, só vem para somar. Timão, Coringão, um orgulho da nação. No Central Fiel é pura emoção. Central Fiel chegou, no grito da torcida, Coringão arrebentou. Central Fiel no ar, Corinthians é só raça, só vem para apoiar. O goleiro Hugo Souza demonstrou um enorme descontentamento com a atuação do juiz Felipe Gonzalez no duelo entre Corinthians e Racing, onde o Timão acabou sendo eliminado na última quinta-feira. Em suas declarações, Hugo mostrou forte indignação, principalmente em relação ao pênalti marcado em José Martins, uma jogada crucial para a virada do tempo argentino. Além disso, ele criticou a equipe e lamentou a chance perdida de Rodrigo Garro em um momento decisivo, enquanto o Corinthians ainda estava à frente no placar. Ao refletir sobre os erros, Hugo enfatizou a importância de analisar cada detalhe da partida para corrigir falhas. Ele afirmou que, em confrontos decisivos, não há espaço para erros e que a equipe acabou permitindo que o Racing encontrasse oportunidades. O lance do pênalti foi bastante questionável, e parecia que a arbitragem estava mais inclinada a favorecer o time da casa, mas isso não tira a responsabilidade sobre o resultado. Precisamos honrar a grandeza desse clube, declarou Hugo à ESPN, com frustração visível. Ao lado do técnico Ramon Dias, Hugo Souza voltou a falar com a imprensa, ressaltando a importância que o título da Copa Sul-Americana representava para o grupo. Mesmo assim, reforçou que agora a equipe deve focar em uma nova missão: garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, onde o desafio é enfrentar o risco de rebaixamento. Esse título era um sonho para nós. Queríamos deixar nossa marca com essa camisa. Mas agora temos outra missão: manter o Corinthians na Série A. Cada jogo será uma final, começando pela batalha contra o Palmeiras na segunda-feira, destacou, antecipando uma jornada difícil pela frente. A partida contra o Racing começou bem para o Corinthians, com Yuri Alberto abrindo o placar logo aos 6 minutos, após uma excelente jogada do Memphis Depay. Em seguida, o próprio Depay deu assistência para Rodrigo Garro, que cara a cara com o goleiro Arias, desperdiçou a chance de ampliar a vantagem. Esse momento poderia ter mudado o rumo do jogo, dando ao Corinthians o controle necessário para chegar à final. No entanto, o que parecia ser uma partida bem administrada mudou rapidamente. Ainda no primeiro tempo, o Racing virou o jogo com 2 gols de Quintero, o primeiro de pênalti e o segundo após um arremesso lateral. E foram esses 2 lances que deixaram o Corinthians irritado. Primeiro pênalti, que pareceu duvidoso, pois o Martinez estava com o braço no chão, não teve a intenção de atrapalhar a jogada. O juiz apitou pênalti, mas o que gerou maior revolta é que o VAR nem sequer checou o lance e chamou o árbitro para revisar. Após o jogo, Hugo Souza comentou sobre esse lance. Acho que o lance do pênalti é um pouco duvidoso, uma mão no chão. A arbitragem hoje estava um pouco caseira, mas isso não define o jogo. A gente teve a oportunidade de fazer o jogo, a gente fez o primeiro gol, a gente teve a oportunidade de fazer o segundo, e nesse tipo de jogo a gente não pode falhar. Infelizmente nós falhamos, e a consequência disso, infelizmente, é uma desclassificação, mas é levantar a cabeça e seguir em frente, para honrar a camisa que a gente está vestindo. Honrar esse clube que é gigantesco, para que a gente possa voltar a disputar jogos como esse, disputar competições como essa, e a gente deixar o Corinthians onde ele merece, que é na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas agora é seguir em frente, esfriar a cabeça e colocar os erros, acertar o que foi errado e seguir em frente. É isso. Outro lance foi ainda no primeiro tempo, o lance do segundo gol de Quintero, com uma cobrança rápida de lateral onde pegou o Corinthians de surpresa, com a zaga desarrumada, e deixando Quintero na cara do gol. O problema é que o Gandula deve colocar a bola no chão para a reposição da jogada, e não entregar nas mãos do jogador, isso está na regra, mas o árbitro e o VAR fingiram que não viram, e com isso atrapalhou o Corinthians. Uma imagem vazada mostra exatamente o lance que não foi mostrado. Pela TV aberta, no lance fica claro Gandula entregando a bola nas mãos do jogador do Racing,
Tem gente nas redes sociais que dizem que a bola ainda não havia saído pela linda lateral, que ainda estava em jogo no momento que o Gandula pega. Fato é que, o Gandula descumpriu uma regra e sendo assim o juiz deveria ter interferido, ou VAR chamado, e mostrado a irregularidade na origem do gol. Até a comentarista da ESPN comentou sobre o caso. Tem muita gente, mas o Gandula pode fazer isso? O Gandula pode. Essa orientação do Gandula devolver a bola pelo chão é uma orientação brasileira, não é regra de jogo. Então não dá para falar que ele cometeu um erro na orientação dele. Saiu um gol recente de Porto e Braga, onde o Gandula foi eleito o melhor em campo justamente por repor uma bola assim e saiu o gol. No segundo tempo, apesar da pressão corintiana, a equipe não conseguiu superar o bloqueio defensivo argentino, selando a eliminação da Sul-Americana. Agora, o Racing se prepara para enfrentar o Cruzeiro na final, em 23 de novembro, em Assunção. Para o Corinthians, essa eliminação amarga deve ser usada de motivação para o clássico contra o Palmeiras, onde uma vitória pode ser crucial para a recuperação no Brasileirão. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades exclusivas do Corinthians. Nos bastidores, o clima no Corinthians está tenso, e o nome de Ramon Dias, atual técnico do clube, não é centro de especulações sobre uma possível saída. Fontes próximas à diretoria indicam que há um movimento forte para dispensar o técnico argentino, contratado em julho deste ano para estabilizar o time no Campeonato Brasileiro. Apesar de uma promessa de início, a equipe tem oscilado em campo, o que preocupa tanto os torcedores quanto a diretoria. Desde sua chegada ao Corinthians, Dias conquistou algumas vitórias importantes que reacenderam as esperanças da torcida. No entanto, a falta de consistência nos resultados e a dificuldade em atingir o nível de desempenho esperado tem minado a paciência dos dirigentes e da torcida de campo. As expectativas eram altas, especialmente devido ao histórico de Dias, com passagens por clubes como River Plate e Vasco da Gama, mas a realidade atual é diferente. O estilo enérgico de Dias, conhecido por sua postura firme e promessas de superação, parece já não convencer o elenco e talvez até a própria direção. Nas entrevistas, o técnico mantém a confiança, mas rumores apontam para uma perda de apoio interno, o que enfraquece sua posição no comando do timão. A insistência em determinadas escolhas táticas e uma visão que talvez não se alinhe ao perfil da equipe corintiana gerou atritos entre o treinador e a diretoria. A torcida, por sua vez, também está dividida. Alguns ainda apoiam Dias, acreditando que ele pode reerguer o clube. Porém, uma parte crescente da torcida pressiona por mudanças, insatisfeita com a falta de evolução. Nas redes sociais, o descontentamento aumenta a cada tropeço, intensificando a pressão sobre a diretoria. A fiel torcida do Corinthians, famosa por sua paixão e apoio incondicional ao clube, se mostrou dividida sobre a continuidade de Ramon Dias como técnico. Muitos torcedores se perguntam se ainda vale a pena dar uma nova chance ao treinador. Quem defende sua permanência acredita que merece tempo para implementar sua filosofia e trazer mais estabilidade ao Corinthians, que passou por diversas trocas de comando nos últimos anos. Mas será que o tempo está realmente ao lado do dia nesse cenário de incertezas? Por outro lado, muitos corintianos já estão cansados da falta de estabilidade e não acreditam que Dias seja a pessoa ideal para reverter a situação atual. A pressão por resultados é forte, e a ausência de um padrão de jogo tem desagradado essa parcela da torcida, que clama por mudanças imediatas. Nas arquibancadas e nas redes sociais, a insatisfação é clara, e muitos questionam se o Corinthians precisa realmente de um técnico estrangeiro ou se seria melhor investir em alguém com mais conhecimento do futebol brasileiro. Outro ponto de discussão é o desempenho dos jogadores sob o comando de Dias. Para alguns, o técnico não conseguiu tirar o máximo dos participantes e possivelmente enfrentar dificuldades de relacionamento dentro do vestiário. Diante disso, surge uma questão importante. Até que ponto Dias é o responsável pelo desempenho atual? Em uma temporada cheia de desafios, é difícil para a torcida ver o time longe das primeiras posições, o que leva muitos a considerarem se mudanças drásticas não são realmente permitidas. Por fim, o que os torcedores esperam do Corinthians daqui em diante? Essa é a pergunta que ecoa entre aqueles que acompanham o clube de perto e se preocupam com o futuro da equipe. Num cenário tão incerto, uma decisão precisa ser tomada, seja com Ramon Dias ou com um novo técnico. A torcida quer ver o timão de volta aos dias de glória, competindo e conquistando títulos. Afinal, será que Dias conseguirá mudar o panorama e recuperar a confiança dos torcedores? Ou o Corinthians deverá buscar outro nome para trazer a estabilidade que o fiel torcedor tanto deseja? A decisão sobre o futuro do Dias no Corinthians deve ser tomada em breve,
E tudo indica que as próximas partidas serão cruciais para o técnico. Um ultimato parece estar à vista, e qualquer novo tropeço pode significar o fim da passagem de Ramon Dias pelo clube. Resta saber se o argentino conseguirá reverter a situação e mostrar seu valor, ou se o Corinthians optar por uma mudança drástica para alcançar os resultados desejados. Então é isso, fiel torcedor. Mais um vídeo chegando ao fim, mas a nossa paixão pelo Corinthians continua. E se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto, compartilhar com a galera e se inscrever no canal para não perder nada do que rola no nosso timão. Aqui no canal Central Fiel, você do Bando de Louco é nosso convidado de honra. E fica ligado que logo traremos mais novidade. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. Que Deus abençoe todos vocês.